Já está gravando. Está descendo um pouco. Tá frio aí, Bira? Aqui esfriou um pouco, sim. Ah, tá chovendo ou não? Não, chuva Não? não. Eu estava com frio até agora que eu tenho noção Melhorou. da minha aquecendo. Uhum. Não, aqui já tá, abriu um solzinho, tá meio lusco-fusco, como diz, né? Mas É tá boa sério, a temperatura. é sério, vou começar descontraindo, Tá bom. falando sobre isso, justamente. Em primeiro lugar, de novo, né, nos reunimos aqui para uma atividade de formação, pretendo que seja, né, uma atividade de formação, um seminário de psicanálise que o é. Então, em primeiro lugar, agradecer de novo a iniciativa da Clínica Devir, né, que cede o espaço, cede o interesse, cede o trabalho e a organização, né, para a possibilidade desse acontecimento de seminário. E é interessante porque realmente hoje estou um pouco tenso para tentar, porque trabalhei para caramba não sei, mas trabalhei bastante essa semana pensando e lendo coisas para essa aula do seminário, né? E, de novo, não encontro com as coisas organizadas, né? Mas talvez esse seja mesmo o meu estilo. Talvez esse seja mesmo o meu estilo, desde o tempo que dava aula, de ter um tema, um assunto e transitar, né, por esse tema e esse assunto, e começando de um ponto e seguindo por ele. Então, pessoal, eu vou começar hoje, nessa tentativa de organização, por uma coisa que eu não falei nada aqui, e pode até parecer, no primeiro momento, estranho, né, ao tema do seminário, que tem esse título, O que faz o psicanalista? Né? Mas é um tema, de alguma maneira, que eu tenho há muito tempo pensado sobre ele. Acho que tem um campo de pesquisa muito interessante a partir disso, do ponto de vista da psicanálise, embora não seja um tema psicanalítico imediatamente. Tá? E depois né, de falar disso, eu vou retomar os pontos que vimos tratando nos outros seminários. Tá? O que eu quero colocar hoje como um ponto de discussão que talvez nos interesse aqui? E nos interessa, talvez, aqui, na região que nós moramos, mais do que na capital. E talvez fique claro, né, sobre isso. Eu vou falar de uma coisa que há muito tempo que eu penso, e vocês talvez sabem que eu penso isso, que é dessa autora aqui. Né? Vocês conhecem esse livro é absolutamente importante para a gente pensar muita coisa, inclusive a psicanálise. Aliás, a minha tese é de que esse livro aqui, ele é solidário, vou usar esse termo, ele é solidário com o Seminário 7 de Lacan. A ética de Hannah Arendt é uma ética da ação e do discurso, o que é também a psicanálise de Lacan. Em mais de um lugar, inclusive no Seminário 7, o Lacan diz que a ética da psicanálise é uma ética da ação. E não vou entrar aqui agora no meandro de tentar distinguir ato e ação, porque muito tempo eu vi isso ser distinto por pessoas que falavam da psicanálise, que me ensinaram muito, por sinal, mas que diziam que a psicanálise é ato e a ação é outra coisa. A ação na psicanálise sempre foi muito mais, pelo menos assim, a tendência era de ser mais pensada no sentido da atuação. Tá? Portanto, uma função de colocação em ato do imaginário mais do que qualquer outra coisa. Tá? E não é disso que se trata na ação quando se lê a Arendt.
Então, mas eu não vou falar hoje da questão da esfera pública, que vocês já me viram falando muitas vezes, da relação da psicanálise com a esfera pública, que é a minha tese, se dá para dizer assim de novo, é eu chamei de a pertinência pública do ato psicanalítico, né? Mas eu vou falar de uma coisa que é realmente introdutória, né? Para a gente trabalhar. Pode ser que isso leve ou não a algum lugar com o tempo. Né? Porque no livro A Condição Humana, né, vamos dizer assim, o tema principal da arte é a vida ativa, o que ela chama de a vida ativa. Tá? E a vida ativa para a arte se fundamenta em 3 atividades que ela chama de fundamentais, e que ela vai chamar de labor, né? É porque ela escreve em inglês isso, né? Então, labor, work e action, tá? Então, foi traduzido para essa tradução que é da forense universitária, a tradução foi feita por labor, trabalho e ação. Alguns autores modificam essa tradução, já traduzindo labor por trabalho, e dá para entender por que fazem isso, mas eu não aceito essa modificação. Eu mantenho, porque labor, para mim, é estreitamente ligado ao que a gente conhece aqui como, da mesma etimologia, lavoura. Tá? Talvez quem mora em Porto Alegre não tenha ideia o que é lavoura. É por isso que a atividade do labor, de certa forma, eu só pude entender com mais eficiência, vou dizer, pelo fato que eu já trabalhava aqui em Juí, né? Embora não tivesse ainda vindo morar aqui, como eu morei um tempo, né? Só me deslocava para a atividade da universidade na época, mas essa dimensão dessa atividade da cultura da lavoura, né, que é totalmente estranha a quem é urbano. Aliás, do tempo que eu comecei a trabalhar aqui, em 96, né, até hoje, já houve uma modificação muito grande quanto a essa cultura, porque de lá para cá, a população do município de Juí se urbanizou muito mais do que era. E as novas gerações que vêm, elas já não têm mais normalmente esse contato de nascença, de origem, com a lavoura. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, o labor, o trabalho e a ação são as 3 atividades que a Hannah Arendt qualifica de fundamentais para a vida ativa. Ela vai distinguir a vida ativa, por exemplo, depois, quando ela escreve um outro livro fantástico, que chama A Vida do Espírito. Tá? Então, tem a vida ativa e a vida do espírito, que é mais uma atividade. As atividades da vida do espírito, para a Arendt, é o pensar, o ajuizar, tá? O juízo, e o pensar, o juízo e a volição. Essas, né? E a volição aí é uma discussão com o desejo, não esqueça. Então, a vida ativa, o labor, o trabalho e a ação. Por que interessa para mim, e dizer para vocês isso, quando se trata de um seminário de psicanálise? Porque o que eu entendi, ou aproveitei, não sei se trata só de entender, porque não sei se é isso, não é bem isso que a Hannah Arendt vai dar a ênfase, mas o que eu aproveitei, podendo aproveitar isso a partir de uma leitura psicanalítica, é de que o que distingue essas 3 atividades é justamente o objeto que as caracteriza. Eu quero que anotem isso, é o objeto que as caracteriza. Tá? O que é o labor para a Hannah Arendt? É uma atividade ligada à produção de alguma coisa devido à nossa condição humana, que é da própria vida. Então, a atividade do labor é a produção de um objeto, né, que ele é o objeto de mais curta duração, né, a sua durabilidade, vamos dizer assim, no mundo, ela é muito pequena, ela não tem como ser guardada por muito tempo. Por quê? Porque é a produção daquilo que é relativo ao consumo no metabolismo próprio da vida e da subsistência.
Tá? O labor é produzir, plantar o trigo, do trigo fazer o pão e consumir o pão, porque se demorar para consumir o pão vai degradar e naturalmente vai voltar à sua condição de pó, se dá para dizer assim. Não é de pó, mas dá para dizer de terra, né? Volta para a terra, esperando que, eventualmente, isso volte a ser trigo. Tá? E por isso que é essa atividade que ela vai chamar de a mais ininterrupta, a que é cíclica, a que nunca termina. E ela tira muitas consequências, que eu não vou poder, evidentemente, falar disso agora, porque não se trata de um seminário de análise, mas vale a pena ler. Tá? Então, esse objeto, e o que implica esse objeto, gente? E aí entra uma coisa que seria de nosso interesse. A relação com esse objeto caracteriza uma forma de relação pulsional. E tudo que vem em torno disso, no que nós podemos chamar de simbólico da relação pulsional. Eu vou explicar isso um pouquinho depois. Deixa eu falar do trabalho. O trabalho implica a condição humana, que a análise chama a condição humana da mundanidade. É o fato de que estamos no mundo e a nossa relação com o mundo modifica o mundo e extrai do mundo isso que entra vamos dizer, na constituição dessa condição humana. É aquilo, se eu pudesse lembrar e associar livremente agora, que o Aristóteles chama de causa material. Quer dizer, se trata de o que fazer. O que é trabalho? O que é trabalhar? E vejam, tem uma discussão aí da diferença entre trabalhar e laborar, que Hannah Arendt é uma das poucas autoras que insiste nisso. Porque, normalmente, os autores mais importantes, principalmente os autores filosóficos do século XVIII e XIX, né, e principalmente com Marx, né, a coisa do trabalho implica só a partir exatamente desse momento onde a coisa extraída da natureza vem produzir o que é o objeto da produção do trabalho, que é o artefato. Quer dizer, a árvore vira uma mesa. E vejam, uma mesa já é um objeto com muito mais durabilidade no mundo. Se vocês fizerem cuidar da matéria ali, isso tem, eventualmente, uma vida, né, indestrutível enquanto for tratado. Então, vejam que a relação com isso e a relação com a produção desse objeto já é totalmente diferente do que a produção do objeto do labor. Ela faz, em algum lugar desse livro, uma comparação muito interessante, quando eu li, eu não esqueci, que ela diz assim, é certo que a madeira ainda está na mesa, como causa material, é isso que Aristóteles chama de causa material. Mas a madeira não está na mesa da mesma forma como o trigo ainda está no pão. Dá para entender isso? Então, vejam, a produção do labor é um objeto que é o alimento, em última instância. É aquilo relativo ao metabolismo da vida. A produção do trabalho já implica uma alienação diferente, que é a produção de um artefato. E vejam que o que eu quero sublinhar aqui é que a relação com esses objetos implicam formas simbólicas do pulsional que são diferentes. A alienação do trabalho é distinta da alienação do labor, por causa da diferença da forma do objeto. E nesse seminário que nós estamos trabalhando, se vocês, né, associam, é a relação de objeto. Entra a ação que ela vai dizer que é a única das atividades humanas que não é intermediada pela matéria. É a atividade da ação para a área que é a mais política das atividades, e é a condição própria humana que ela chama da pluralidade, é o fato de que estamos
que nós somos, digamos assim, iguais por sermos humanos, mas que cada um é singular e diferente. Então, que nos temos de pôr de acordo. E a forma desse acordo é a ação entre nós, em atos e palavras. É isso para a área política. A definição, vamos dizer assim, mais sintética, mas mais abrangente também da política. Né? Porque ela vai ver a condição sem a qual não, né, podemos ser, né, vamos dizer assim, da espécie humana. Né? Então, é a própria condição da linguagem. A única coisa que eu quero colocar aqui, talvez fazendo uma pequena distinção, né, para aproveitá-la, talvez forçando um pouco, é que talvez a gente possa dizer que não é tão sem matéria a ação, se nós pensarmos que o significante também é material. Ou seja, que a palavra tem materialidade simbólica e real e imaginária que entra para ser pensada também quando se trata de falar da ação. E depois eu acho que se conseguir articular, que está assim, em ebulição, tento chegar lá. Por exemplo, pessoal, agora estendendo um pouquinho por que especificamente me interessa falar hoje, talvez um pouco mais do labor e do trabalho. Tá? O labor é a relação humana com a natureza que mais próximo fica de alguma coisa que a gente pode dar o nome de fertilidade. Quem conhece a produção no labor, quem de alguma forma teve alguma coisa da existência marcada por esse conhecimento, eu tive também, né? Vai ver, se começar a pensar, vai ver que toda a cultura do labor, ou seja, uma comunidade agrícola ou agropecuária, mas mais agrícola, né? O que são, desde os tempos que isso existe? Se não, de certa maneira, uma mitologia da fertilidade, uma relação com a produção, uma relação com a terra, uma relação com o céu, uma relação com o tempo, uma relação com a vida e com a morte, ordenada pelos, vamos dizer assim, pelo conceito de fertilidade, ou pelos festivais de fertilidade. Tá? Esse saber do tempo, quando que planta, quando que colhe, quando que chove, quando que não chove. Né? A relação simbólica que tem o nascimento e a morte. Vocês conseguem pensar isso? E assim vislumbrando, não é a mesma de quem vive nessa outra forma de alienação que é o trabalho, né? Que é o urbano, que é a condição já do industrial, da produção do artefato. A própria relação do corpo com a coisa é diferente. E o que é? Né? Isso nisso eu não sei se estou bem certo, mas me parece, assim, intuitivamente, né? Não é uma verdade necessária, mas ela é, de certa forma, uma contingência de que a psicanálise, eu quero dizer, a clínica psicanalítica, ela foi, de certa forma, pode ser inventada por essa transição do labor para o trabalho. Ou seja, desse outro tipo de alienação que veio, né? E que é, ou seja, dito de outra forma, não sei se pessoas que são formadas na ideia do labor, elas são pessoas que se interessariam demais pela psicanálise. Pela psicanálise, eu digo por se analisarem, não por fazer informação. Eu tive ainda a oportunidade de escutar, isso é cada vez menos, existe, mas eu tive ainda a oportunidade de escutar pessoas que vieram da colônia, como chamam aqui, né, e que viveram na colônia a sua vida toda, né, e eventualmente vivem ainda. Né. Quem trabalha no CAPS, às vezes ainda se encontra, provavelmente no CRAS, não sei se isso acontece, mas é muito pouco hoje, né? Então,
né? Só uma das intervenções que eu tive a oportunidade de fazer um par de vezes, né? Que é muito interessante. É muito interessante para marcar o que eu vou chamar de moral na relação pulsional com esses objetos, distintamente, do labor e do trabalho, e mais ainda da ação. Né? Que talvez seja uma espécie de horizonte para onde vamos dizer assim, uma cura psicanalítica deveria levar alguém em qualquer uma dessas atividades, né? da proveniente. Mas eu tive a oportunidade de, por exemplo, de escutar, mais de uma vez, mulheres um pouco mais velhas, já senhoras, não, ou seja, aquela coisa que já quem diz, no meu tempo, como se fosse o tempo passado, né, que já se transformou, e que disseram assim, porque vocês reconhecem isso, é normal no sentido de que acontece sempre, né? Não é que seja normalizado, não deveria ser, mas é. Né? Minha mãe não falava nada de sexo comigo. Então, logo, quero dizer que, quando casaram, é que vieram a saber do que se tratava do sexo. Foram ignorantes sobre o sexual até a idade de casar, normalmente cedo, 16 anos, talvez 17 anos. O que é muito interessante, porque aí, notadamente, vocês vão encontrar o conceito de recalque do saber sobre o sexo que está ali. Né? Porque bastava, numa condição um pouquinho mais preparada pela própria conversa e, vamos dizer assim, uma situação transferencial, normalmente, que se começava, né? Fazer a observação. Como assim que você não sabia disso? Por quê, pessoal? Porque quem viveu na colônia, né, ou em qualquer aspecto nesse sentido para fora, sabe que exatamente essa dimensão da fertilidade está presente o tempo inteiro. E se a verifica em todos os lugares e olhares. Tá? Porque para onde você olhar, tem um galo montando uma galinha, tem um cavalo montando uma égua, tem um touro montando uma vaca, tem um cachorro, um gato, a festa das criações. Quando nasce, querem coisa mais festiva do que quando nasce um bezerro, ou quando nasce os cordeiros, o tempo da produção. Tá? Mesmo na coisa agrícola, a ideia de que as plantas, a abelha que fecunda uma planta e a outra planta, o discurso cultural que faz festas e que fala dessa fertilidade o tempo inteiro, e as crianças estão o tempo inteiro participando disso e olhando. Mas alguma coisa opera aí na sexualidade, da fertilidade, e certamente da coisa dos conceitos da virgindade também, é alguma coisa que teríamos que pensar nesse aspecto, que implica, assim, supostamente, a moça não sabe nada porque nunca lhe foi falado nada. Tá? Então, vejam a relação com o pulsional e com o saber que está dado aí. Tá? Isso se transmuta quando se trata de vir para a situação urbana, onde não se tem mais essa exposição assim natural. Se vê, né? Mas hoje é pela internet, hoje. As pessoas estão conhecendo tudo pela internet, ou seja, por esse artefato humano que é a internet. Então, a gente veja a relação do trabalho, a produção do artefato, né? Ela caracteriza uma modificação que, de certa forma, eu acho que é aí que começa a contar mais o tipo de sofrimento que vai produzir-se, né? Que levaria as pessoas a poder contar com a psicanálise como por que não dizer, um artefato, né? Um artifício que não é do labor. Estou tentando dizer, né, que é da ação, mas, né, parte já de um tipo de alienação específica que Marx chama de alienação do trabalho. Quer dizer, é um tipo de alienação que a pessoa perde
uma parte de si, ele vai falar disso na teoria da mais-valia, tá? Mas o Lacan não vai falar, não vai aproveitar a teoria da mais-valia para falar do objeto A como objeto mais gozo, a partir do seminário 16, tá? Também é essa parte perdida, né, que constitui o sujeito. Lembra da fórmula da fantasia? S barrado, punção de A? Né? Fórmula da fantasia como o resto da divisão significante. Recordam isso? Tem ideia disso? Né? Porque vocês interrompam se precisam, né, nesses termos, tá? Porque precisa conhecer isso. Né? Quer dizer, essa parte alienada de si, que é o objeto A, a queda desse objeto, que é o objeto perdido para Freud, esse objeto que se trataria de reencontrar para o gozo, né? E que implica um tipo de alienação. Se pegarmos lá o seminário 11, por exemplo, Lacan vai falar disso em termos de alienação e separação. Né? A alienação é esse outro fundamental, que implicaria, vamos dizer assim, essa relação que nós vamos voltar em seguida, a coisa começa com a dialética da frustração, e que é né, no primeiro tempo e no seminário, que nós estamos um pouco mais situados, que é o seminário 4, a relação de objeto, é ainda o que o Lacan vai chamar de falo, na castração simbólica. Se vocês lerem a obra de Lacan, vão ver que paulatinamente Lacan começa a abandonar o conceito de falo para falar de objeto A, né, como causa do desejo. Né? E isso é muito importante de situar. Eu coloquei, inclusive, um vídeo do Dunker, não sei quem assistiu esse vídeo, né, que vale a pena, que é uma questão muito bem colocada pela Vera Iaconelli, que é outra psicanalista, né, e que ela faz essa pergunta muito bem colocada para o Dunker, e ela nos interessa, inclusive, hoje. Deve-se manter o conceito de falo na psicanálise? O Dunker responde a essa pergunta, ele mantém, mas não de uma forma ingênua, mas a pergunta é muito bem colocada e a resposta do Dunker é, vamos dizer assim, situacional. Ela não resolve o problema. Não sei o que tu achou, Paulo, né? Mas ela, vamos dizer, não resolve porque ela não conclui o problema. É um pouco que eu também estou colocando, fazendo essa revisão da leitura desse seminário. Quer dizer, né? Então, entendendo por que eu vou a esta distinção entre o labor e o trabalho, por que eu estou fazendo, vejam, mais uma observação que me ocorre. O próprio Lacan diz assim, talvez toda a obra do Freud seja uma tentativa de responder ao que é o pai. Ao que é o pai. E na tentativa o Lacan de restaurar a importância do pai. Como é que ele fala nesse texto lá sobre a família, em 36, eu acho, que ele fala, como é que ele diz não é a degradação, a palavra, mas é isso, a degradação do valor simbólico do pai. O que causou essa espécie de degradação, né? Desceu o degrau, se não justamente a que nós podemos dar com um nome muito genérico de revolução industrial, ou seja, a condição de que um tipo de subjetividade que existia, que era só labor, veio se transformar no quê? Na condição humana da venda da força de trabalho num mercado que começava a existir. Não é isso a revolução industrial, de certa forma?
Essa condição de que as pessoas se movimentaram de onde viviam, de onde tinham nascido e vivido todas as gerações de sua família, e tinham que agora ir para os centros industriais para vender a força de trabalho. O pai passou a ser um trabalhador. E com isso perde o seu valor. Não há nada para o neurótico, ainda mais para o neurótico, seja histérico, seja obsessivo, do que um pai que chega em casa reclamando que passou um dia dos infernos no trabalho porque o patrão incomodou, porque ele está fazendo o que ele não gosta, porque ele ganha pouco, porque... Filho, a filha estão ali escutando isso, e isso é bastante, vamos dizer assim, angustiante para a criança que escuta isso, o pai reclamar da sua vida. Ele não tem valor, ele não é valorizado. E isso é uma coisa que tem início com essa redução industrial. Então, é aí que o pai se torna outro, de uma, digamos assim, de uma definição diferente do que é no labor. A relação com os deuses é totalmente diferente, não acha? A forma como alguém ora pedindo chuva para a sua plantação tem nada a ver com a forma com quem ora pedindo para ganhar na Mega Sena na cidade, porque quer se livrar do trabalho. Relação com... Então, portanto, com isso que eu disse, com essa dimensão que o Freud trabalha num texto também, se pudéssemos citar, chama a transitoriedade, essa relação entre esses dois aspectos, que é o nascimento, a natalidade e a mortalidade, que são sempre festejadas para fora, como eu disse, seja o nascimento de uma criança, seja o nascimento do bezerro, da ninhada de cachorros, do potro, porque implica riqueza. Implica uma riqueza não só financeira, vamos dizer assim, não é só dinheiro, mas é uma riqueza de propriedade, ou seja, portanto, que caracteriza esse lugar no mundo que precisa se ter, que na cidade é completamente distinto. Em espaço, em arquitetura, em todos os termos onde o saber simbólico de uma cultura se expressa. No que, de uma forma muito geral, nós podemos falar e chamar de estética. E que a estética está sempre numa relação com a ética. Bem, isso foi uma espécie de introdução de alguma coisa que pode vir a ser na continuidade das nossas conversas e pensamentos, e comecem a pensar, porque isso diz respeito às pessoas que vocês atendem, para tentar encontrar de onde falam, que tipo de alienação de que são feitas. Porque, exatamente, uma pessoa pode ser urbana, mas seu pai foi, sua mãe, sua família, sua história é recentemente colonial. Você vai numa cidade, numa capital, as pessoas têm uma alienação que não sabem mais nada disso. Pessoas, sinceramente, gente, tem pessoas na cidade, se você disser que o leite não aparece magicamente dentro das caixinhas, no supermercado, elas vão achar estranhíssimo que o leite venha da vaca mesmo. Isso não é feito em alguma indústria, algum polo petroquímico. É mesmo. Essa ideia, tanto que muitas pessoas que vão para fora, você leva lá num local onde estão tirando leite, oferece, quer tomar um leite recém-tirado, a pessoa vomita. De imaginar aquilo ali. São formas muito distintas na relação com aquilo que, por outro lado, está acostumado a consumir no metabolismo da sua vida. Lívia, posso? Claro, por favor. Tem um livro do Richard Sennett, O Artífice. Isso. O Sennett foi aluno da Hannah Arendt, E fez, em boa medida, um rompimento
interessante nessa dimensão do trabalho com a Hannah Arendt. Nesse livro, ele busca, né, recuperar essa dimensão do labor e do trabalho pela lógica do artefato, mas não exatamente de um artefato, digamos, despropositado, né? Mas de um artefato que a gente poderia pensar, assim, do ponto de vista até psicanalítico, mais ligado à sublimação. Então, assim, ali ele critica, né, a Hannah Arendt, de que ela teria, digamos assim, priorizado a ação em detrimento dos demais, né, de labor e trabalho, uma vez que ela imagina, né, que a gente faria justa a nossa condição humana, uma espécie de ascese, né, não sei se isso faz sentido, mas na ação. Então, labor e trabalho estariam numa condição, digamos, em que o sujeito ainda encontra-se constrangido pela vida, né, pelas suas necessidades, enfim. E aí a minha pergunta vai nessa direção, né? Digamos assim, que sentido faria a gente dissociar essas três dimensões? Porque, em boa medida, a gente, digamos, amputaria parte da nossa própria condição naquilo que diz respeito à sobrevivência, né? Uma vez que o labor estaria diretamente ligado a essa condição, né? Também o trabalho, né, porque a gente produz esses objetos, esses artefatos que cumprem com uma funcionalidade vital, mas também tem essa dimensão da perenidade, né, desses objetos. Mas tem um objeto, ainda que estou pensando assim, no objeto artístico, né? Mas ainda assim, no objeto funcional, essa dimensão de que enquanto eu elaboro, né, enquanto eu manuseio, né, essa dimensão da mão, da atenção, da concentração, e que essa tarefa, esse fazer, esse obrar, dele não estaria desvinculado do pensar e a dimensão ética, né? Assim, numa leitura a partir do cérebro. E aí a minha pergunta vai nessa direção, assim, né? Do ponto de vista psicanalítico, convém, ou, digamos assim, se acompanharia o raciocínio arendtiano dessa desvinculação e pensaria a ética não tão somente, mas talvez com prioridade na ação, e não mais no labor e no trabalho, ou de recobrar, digamos, a totalidade da condição humana, agora também considerado nessas três dimensões. E aí, claro, você traz a vida ativa e a vida do espírito, né? Então, não como instâncias distintas, mas como uma somatória da qual nós somos resultado. Sim. Olha, pensar todas as questões que ele traz levaria todo o seminário, tá, Vânia? Mas eu vou, de novo, sublinhar isso. A diferença que eu estou fazendo aqui para interessar a psicanálise é a relação com o objeto. Sim. Tá? E, sim, não entra aí a dimensão da sublimação, que também é outra forma de relação de objeto que interessa para nós. Uhum. Vamos dizer assim, essa distinção que a Hannah Arendt faz essas três atividades, ela não é, evidentemente, uma formalização teórica psicanalítica. Uhum. Tá? Então, eu quero aproveitar isso para dizer a forma, na relação com esses objetos específicos de cada atividade, nós podemos pensar alienações diferentes e que produzem subjetividades diferentes. Sim. É nesses termos. E é claro que, vamos dizer assim, é claro que isso não são três divisões muito distantes, ainda mais hoje. Hoje, por exemplo, a própria produção agrícola, ela não é mais feita com o corpo da mesma forma como era mais tempo atrás, desde que, por exemplo, ela já foi toda mecanizada.
nos lugares onde ela é mais, vamos dizer, intensiva. Né? Ainda tem muitos lugares onde é o corpo no chão mesmo, mas não, principalmente onde tem a produção como é que chama isso, da monocultura, né? Da commodity, ela é muito mecanizada. Então, isso tudo vai alterando, né, a coisa. E mesmo nos lugares, né, a relação, mesmo em qualquer tipo de alienação dessa ordem, né, seja no labor ou no trabalho, a pensar na ação, daí é outra coisa, porque na ação é a relação. Veja, gente, tem uma importância, tá? Principalmente no labor, o indivíduo pode, na sua própria definição de condição humana, trabalhar sozinho. Né? Ou seja, o outro se constitui para ele de uma forma distinta do que é o outro quando se trata no trabalho, que normalmente já começa a implicar um coletivismo maior. A indústria, principalmente na sua ideia de fábrica, né, começa a implicar a divisão do trabalho e, né, a condição de convivência com outros, mas não em ação de discurso, em relação de trabalho. Né? A ação é a única atividade entre que ela se dá, por definição, entre o um e os outros. O um e os outros. E os outros são, cada um é um. Isso é lacaniano, gente. Né? Tem uma conferência que eu tenho prestado atenção, já vi umas 2 ou 3 vezes do Conrado Caligares, aí por último, onde ele uma hora diz assim, quais seriam as habilidades que cada teoria psicanalítica, Melanie Klein, do Winnicott, do Lacan, né, poderiam dar, tá? Como é que se definiria a habilidade? Alguém fez uma análise bem feita, qual é a habilidade que vamos dizer assim, no final desenvolveu? Porque ele defende um pouquinho essa coisa de habilidade. Tem lacaniano aí que eu ia ficar curioso com isso. Mas quando ele fala de Lacan, ele diz o que Lacan diria, o que para Lacan, o que seria, o que uma análise lacaniana dá para alguém, ele para e diz assim, ser um entre outros, o que é uma coisa bem complicada, diz o Caligares. Então, esse ser um entre outros, isso não é a definição da área, da ação, porque é ser um entre outros em interação. Não é só ser um e os outros que não existem. É contar com os outros como existindo para que eu possa ter a minha existência também. Tem que contar essa existência do outro. Agora, tu vê que essa dimensão da produção, da sublimação, mais uma vez, gente, vamos recordar o conceito de sublimação em Freud, que ele não desenvolveu muito. Ele disse que ia desenvolver, talvez dizem que ele fez nesse contexto perdido, né? E que Lacan fez melhor. Né? Primeiro, para Freud, que é a sua primeira condição de falar sobre a sublimação, isso é muito importante. Ela é destino da pulsão. Lembram do texto dos destinos da pulsão? Que o Freud conta lá, principalmente o recalque. A pulsão pode ser o impulso, né? Essa condição de procura da finalidade da pulsão, que é a satisfação, ela pode ser impedida pelo recalque, ou seja, deixa isso para lá. O Freud diz que a sublimação é destino da pulsão sem recalque. Poupa o recalque. Então, a gente começa a pensar a partir daí. E daí o Lacan vai falar sobre a sublimação quando está trabalhando, como é bacana aquilo, com o conceito das Ding, a coisa, lá no Seminário 7. Vocês têm esse conhecimento? Como o Lacan define a sublimação lá? É muito interessante, guardem isso, porque faz pensar muitas coisas. Ele diz assim, a sublimação é elevar o objeto à dignidade da coisa. O
que dá para fazer. Provavelmente Lacan tenha feito. Eu leio em português o seminário e não encontrei isso, até encontrar isso. O Lacan talvez tenha dito uma coisa, não é só elevar o objeto à dignidade da coisa. Ele tenha dito, fazendo seus jogos de palavras, que a sublimação seja elevar o objeto à dignidade da coisa. A sua coisidade, vamos dizer assim. Bem heideggeriano. É heideggeriano isso? A entidade, a coisa do ser e doente, né? Porque, veja, gente, o exemplo que eu usava quando eu falava eventualmente isso em aula, por exemplo, eu dava um exemplo que nunca me... Porque foi quando eu vi isso, foi num programa do Jô Soares, esta coisa que foi aquele músico albino, o Hermeto Pascoal. Conhece o Hermeto Pascoal? O Hermeto chegou lá, o Hermeto mostrou como ele conseguia tirar a voz de qualquer objeto. A voz é objeto pulsional, vocês sabem? A voz é objeto pulsional da pulsão invocante. Lembram, gente, quando Lacan fala dos objetos pulsionais no seminário da angústia? Ele fala lá da pulsão escópica, o olhar, da pulsão fálica, o falo, da pulsão invocante, a voz. Da pulsão anal, os excrementos, né? O síbalo, ou seja, primeiro o cocô, né? E da pulsão, qual que falta aí daquelas que ele fala lá, é da pulsão oral, o seio. A voz é a pulsão, é o objeto da pulsão invocante que ele vai ligar à condição de introjeção do supereu. Eu estou falando coisas esparsas, mas eu espero chegar a começar a juntá-las, tá? Com o seminário 4. Tá? Porque nesse seminário, e já aproximando, o Lacan vai dizer uma coisa que eu quero que vocês comecem a ler esse seminário e estejam lendo ele, né? Ele vai dizer a introjeção, a ideia de introjeção, o conceito, eles estão ligados a uma metáfora oral da introjeção e da identificação. Então, não foi à toa que eu comecei o primeiro seminário falando para vocês do conceito de identificação. Tá? Eu estou ainda na questão, Vânia, tá? Mas para concluir, essa condição do fazer da matéria alguma coisa que não é mais o objeto do labor e não é objeto do trabalho, é tirar de uma coisa a sua coisidade. Ela é singular, por isso que ela vai ser artística e não é artesanato. O artesanato é uma fixação do significante da cultura numa produção que implica a serialidade, distintamente do colecionador. É quando o Lacan está falando lá das Jing, né? Ele fala da teoria do colecionador. O Hermeto Pascoal chegou lá no programa do Jô Soares e tirou a voz, ou seja, ele fez som até da caneca que o Jô Soares bebia, né? Lembra que ele sempre tinha uma caneca tomando ali, sabe-se lá o que ele tomava, o chá que ele tomava ali. Todos os objetos que ele levava. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que para mim é bem exemplificador mesmo. Assim. Vocês já viram alguém tirar os sons sublimes da nota de um violino? De um serrote? Já viram isso? O cara pega um serrote e toca violino, quer dizer, porque o serrote é uma coisa barulhenta pra caramba, né? Tentem dormir se tem alguém serrando madeira do lado do quarto de vocês. Não tem como. É um barulho muito forte, né? E não tem nada com musical. Né? Mas, de repente, aquele mesmo instrumento, mesmo artefato,
da indústria, que é o serrote, vira um violino. Né? Ou não é que ele vira um violino, dá para extrair dele as notas musicais, algumas notas musicais que podem ser extraídas muito mais complexamente do violino. Então, isso, para mim, tem o que é da ordem da sublimação. Né? A sublimação é isso, é extraído de uma coisa a sua coisidade que não está dada ali, de qualquer forma. Então, implica realmente o talento artístico. Ok? Enfim, então, situando algumas coisas, para começar, por quê? Porque nós vimos falando da dialética da frustração. Né? A dialética da frustração retoma alguns termos que nós já estamos trabalhando há mais tempo. A dialética da frustração, porque o Lacan começa falando da relação de objeto, ele faz críticas a esse conceito de relação de objeto no seminário 4, mas ele passa depois o seminário todo falando de relação de objeto. Só que o que é que ele vai introduzir de novidade no que ele teoriza nessa época? É que a relação de objeto, né, distintamente do que as escolas psicanalíticas estavam desenvolvendo como relação de objeto, né, não é a relação, como é que nós vamos chamar, com um objeto que fosse da ordem da realidade do objeto, não sei se a melhor forma de dizer é essa. Né? Quer dizer, esse objeto da realidade que o neurótico evitaria o contato por causa do seu sintoma, da sua neurose e da sua fantasia. O neurótico teria, digamos assim, objetos internos e a sua relação com objetos internos que não corresponderiam, né, aos objetos da realidade. E a ideia seria que, inclusive, uma cura psicanalítica seria o quê? Melhor adequar a relação de alguém com a proximidade e, vamos dizer, a satisfação com objetos da realidade. E aí aparece até mesmo a crítica do Lacan ao que era chamado de objeto genital, que seria a ideia de uma performance de desenvolvimento que chegaria na sua harmonia, né, que seria a condição, que seria saudável, vou dizer, por definição, de saúde subjetiva, né, que seria a condição de amar e transar. Tá? De uma forma que acaba virando ideologia, porque seria encontrar essa relação de homem e mulher para a procriação. É isso que a espécie, de certa forma, procura. A espécie procura ou isso vem das coisas teológicas, do crescer e multiplicar e tudo mais, ou das ideias de fertilidade? Então, Lacan faz uma crítica aí, situando que o que Freud, vamos dizer assim, fundou na ordem do pensamento, da forma dele, porque também não é, isso de uma certa maneira já está colocado talvez desde o banquete, né, para Platão, quer dizer que aquilo que a gente ama e aquilo que falta, nos falta, quer dizer que a coisa na presença não produz a mesma forma de amor, né, mas que, né, diz Lacan, a relação é com o objeto, mas com o mais além do objeto, e que é a falta no objeto. Seguem aí? Quer dizer, aí ele faz a distinção entre o objeto real e o objeto simbólico. Se a gente não consegue pensar isso, né, quando está escutando, é difícil de escutar. Vejam, isso que eu falei agora há pouco sobre a sublimação, que implica essa coisidade, né, do objeto, é também uma forma de dizer, Vânia, que o significante não está colado no significado. Dá para fazer outra coisa. E é o que o Lacan fala do objeto, é sempre outra coisa.
Então, a relação, e não é à toa, se vocês estão lendo o seminário 4, né, e tem gente, se querem acompanhar esse seminário, de certa forma, tem de tomar conhecimento desses capítulos, pelo menos os capítulos da primeira parte do seminário, da primeira metade do seminário. Né? Não, vocês vão ver, não é à toa que o Lacan fale aí, principalmente da fobia, que ele vai trabalhar com o Ramos depois, e distinguindo isso, ou até aproximando para distinguir, da perversão do chamado fetichismo, que é essa encarnação simbólica ou imaginária junto do falo num objeto qualquer, que é o fetiche. Então, é essa a novidade que o Lacan impõe nesse seminário todo, né, que implica esse mais além do objeto, que é a falta. Mas como que ele fala disso na dialética da frustração? Quer dizer, não tem objeto real da necessidade, seria uma crítica, quer dizer, tudo isso não existe para Lacan, não fazem esta crítica a Lacan, e a gente pode ver nesse seminário que não é bem assim, de uma forma que o Lacan trata que é de uma, vamos dizer assim, de uma importância clínica fundamental para nós. Né? O que é a dialética da frustração? Nós já temos trabalhado isso. A relação da criança, que é uma coisa, né, com esse mais próximo, com essa coisa, que é daí que o Freud fala lá no projeto de Das Dinge, né, o mais próximo, a coisa que é a mais próxima da criança, e que é, digamos assim, numa convenção, mas nos casos ainda mais prováveis, a mãe. Isso está deixando de ser também. Não é à toa que eu comecei falando de fertilidade. Porque nós estamos indo para o que está modificando, o que está colocando em questão o falo como conceito, porque o falo é o conceito da virilidade desde sempre. O falo é o elemento que introduz a virilidade lá onde ela não existe. E vocês veem o Duncan, quando ele fala do falo, sim, a gente pensa no falo como pênis. Não, ele diz que o falo, essa figura que fundamenta o mito do falo, era uma figura hermafrodita. Ou seja, possuía o pênis e possuía a vagina junto. Essa é uma representação da fertilidade, e daí, gente, do conceito de fertilidade, a gente puxa o conceito do desejo. Mas isso hoje, como é que está? Já faz tempo, né, que inventaram o primeiro bebê de proventa. Então, isso modificou só a coisa industrial da produção dos bebês? Claro que sim. Mas daqui a pouco nós vamos estar vivendo uma distopia, para quem conhece, sei lá, Admirável Mundo Novo, que as crianças eram todas fabricadas em laboratórios. Essa coisa da fertilidade não tinha mais nada a ver com o mito fálico. E não é o que nós estamos e devemos colocar em questão, o que está acontecendo, entender isso, até para perguntar de fato, esse conceito de falo na psicanálise deve permanecer, ou ele é um resquício de, vamos dizer assim, de um arcabouço de cultura que deixou de ser? Uma modificação do mundo simbólico. Certamente, uma alteração, eu vou dizer, do mundo simbólico e vou dizer assim, uma alteração simbólica do mundo. Até. Eu já disse isso no outro seminário. Qual é o órgão hoje que dá o valor de todas as coisas? Antes, porque esse é o sentido do falo, de certa forma, na psicanálise, pelo menos para alguns autores. O Charles Melman fala disso o tempo todo. O falo é ele usa esse termo que foi o Lacan que inventou, o normal. Vocês entendem? Normal, em francês, ele vai equivocar entre norma, o normal, né, e a norma do homem, que é mal também em francês. Quer dizer, essa dimensão do falo como metro, que dá a medida das outras coisas.
E, Bira, posso dizer assim, ó, que a partir do momento que se modifica as condições de produção, que entra a Revolução Industrial, a queda da figura paterna, se modificou a questão simbólica, então a figura do pai cai junto aí. E tudo daí por diante começa uma modificação cada vez mais acentuada. Não, é certo. É isso que Lacan já fala lá em 1936. Essas coisas não param. O seminário, o que é o Seminário 17? Também está nessa pista, né? É a massificação do discurso universitário e que vai tomando a sua vertente cada vez mais como o discurso capitalista. Né? E nós estamos numa outra também. Entramos numa outra fase de mudança também do ser simbólico, na atual cultura de hoje. Do mundo de hoje. E provavelmente isso é para a gente continuar pensando, já tem gente pensando, certamente, né, Zizek, outros tantos, mas para nós aqui, o que eu poderia dizer agora, muito rapidamente, assim, a dimensão que Lacan não teve tempo de pensar, que é a da virtualidade. Tá? A virtualidade, né? Porque o virtual, o que é? Onde se situa o virtual? Nós temos esse nó que o Lacan produziu com três elos, né? Real, simbólico e imaginário, e eventualmente colocando, isso já é muito adiante, mas vou dizer que colocando um quarto elo, que seria o que ele chamou de sintoma. Tá? Sintoma, não sintoma clínico, sintoma que seria o de cada um específico. Até o final de uma análise seria de Lacan levar alguém a se identificar com o seu sintoma, com o seu sintoma, né? Seu santo homem, né? Diz ele lá pensando em São Tomás, em Joyce e tudo mais. Então, porque ele diz, né, que a escritura para Joyce foi o sintoma de Joyce. Ele diz era com esse sintoma que o Joyce conseguiu não psicotizar. Que a tese do Lacan era que Joyce era psicótico, né? Uns colocam em questão, mas tudo bem. Tá? Mas dá para entender o virtual, como é que entra aí? Será que o virtual é um elo? Ele precisa ser pensado ele próprio como real simbólico imaginário? Ele é outra coisa? Né? Isso Lacan não teve tempo de pensar, suponho, a não ser em poucos lugares assim, tipo, mas quase como vendo muito adiante, não tinha os elementos reais para pensar isso. Mas é certo, nós estamos modificando. O objeto hoje que nos dá a medida das coisas é o cérebro. Né? É o cérebro que comanda tudo, que dá o valor de tudo, que modifica, né? Tudo é relativizado ao cérebro. Quase que nós somos, como sujeitos, o resultado, o epifenômeno, né? Um fenômeno, vamos dizer assim, que acontece pelo funcionamento do cérebro. É isso que pensam as teorias neurológicas, quando. E vejam bem, tem muita razão nisso tudo. Tem muita razão nisso tudo. Quer dizer, mas a gente precisa pensar exatamente onde que vão parar. É o que estou fazendo aqui hoje. Tá? É o que estou colocando aqui nessa dimensão. Quando coloco o conceito de falo em questão. Aonde que vai parar aquilo que a gente pode ainda pensar de fantasia e de desejo. Tá? E de corpo erótico, quando se trata já de que, né, não seria mais nada relativizado ao que é isso que tinha o nome de fala. E que vejam bem, as teorias feministas hoje muito colocam exatamente isso em questão. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, não é uma crítica vulgar, né? Ou de restauração, porque pior ainda se fosse propor a restauração, mas é o procedimento de investigação e de indagação de o que é isso ainda hoje que nós estamos lidando quando se trata de pensar, tá? A erótica, se é que isso existe ainda, esse conceito de erótica, claro que sim, né? Ou não? O conceito de desejo e o conceito de fantasia, talvez, né? Ou, pensando de outra forma, o que mantém ainda a possibilidade de pensar que uma clínica dita psicanalítica tem
função que a gente pode chamar, em última instância, de curativa. Ou seja, transforma alguém em alguma, digamos assim, numa relação com a sua própria vida que lhe seja mais favorável a um desejo. Mas a um desejo? O que é isso? Então, nós estamos nessa investigação, sempre nova. E isso porque implica, falei de feminismo, é muito difícil de falar disso. Mas a questão que sempre esteve, desde Freud, colocada como fundamental na psicanálise, a questão que chama diferença dos sexos. A diferença dos sexos. Só que a diferença dos sexos sempre foi pensada de forma binária. E agora nós estamos nos deparando com o quê? Com uma situação, porque é isso, é uma situação que modificou-se, onde a diferença dos sexos não é mais binária. A diferença dos sexos, a bem dizer, começa a ser singular. O sexo, pensado do ponto de vista da psicanálise, o sexo é uma relação de alguém com a sua fantasia. É a fantasia que dá, vamos dizer, não a sexualidade, mas o sexo de alguém. A fantasia é o que o Lacan está criticando aqui um pouco, que pensava-se, a partir de algumas escolas da psicanálise, normalmente de relação de objeto, onde se pensava que a pulsão teria, para algumas delas, a pulsão teria um objeto. Ela teria um objeto harmônico que deveria a pulsão conseguir chegar lá. Isso que é dito, o Lacan diz, vamos falar o objeto genital, a mulher, vamos dizer. Então, a condição própria da pulsão seria conseguir chegar a desejar a mulher. Então, é isso que Lacan está colocando em questão, que isso fosse uma pré-determinação, digamos assim, de pensamento de chegar lá, de objetivo, em que isso seria finalmente harmônico, feliz. Ele diz, não, o que se encontra nas relações entre os homens e mulheres é a desarmonia. Exatamente por causa dessa dimensão, de que o que se procura no objeto, o que se ama no objeto é a sua falta. E isso causa que a gente, depois, sem saber pelo que está amando ou desamando, brigue pela forma como usa o tubo de pasta de dente. E termina o casamento por isso. Mira, posso... Sim. Não sei se vou conseguir elaborar, porque eu pensei em muitas coisas, assim, tá meio não, bastante elementos, assim, se sobrepondo, assim, na forma como eu estou pensando. É o que eu estou procurando fazer hoje. Assim eu estou. Mas o que é bom, né? Quando você entrou essa questão, né, que eu não sei quem pôs, que eu achei muito interessante sobre a mudança do contexto e das condições hoje contemporâneas, enfim, que tem modificado também a nossa relação, nossos modos de subjetivação, me ocorreu o seguinte, assim, que vamos pensar sobre a questão, sobre a função paterna, né? E aí vai um pouco a minha pergunta. Se trata de uma mudança fundamental, quero dizer assim, na época de Freud, a acusação freudiana, a denúncia, era de excesso de pai. Pensar lá com as histéricas, enfim, a hipocrisia moral da época. Hoje, talvez, o que nós viríamos, né, estaríamos vivendo é uma escassez de pai, né? Uma precarização, mas o pai continua no horizonte, né, ou a função paterna. Quando se fala a questão da diferença sexual, da diferença binária, né, da relação binária, que hoje teríamos que pensar possibilidades múltiplas, né, da relação,
sexual e todo esse discurso de gênero, enfim, que está aí, né, no debate, será que o que está como pano de fundo não continua sendo a diferença sexual, né? Continua sendo binário, mas o modo como isso se desdobra, se apresenta de uma forma diferente. Então, o exemplo que eu dei com relação à função paterna, né? Com relação à questão sexual, a questão é aquilo que é condição para a nossa subjetivação muda, porque muda a cultura, né? Então, é um pouco isso, assim, será que o que nós não temos são efeitos diferenciados a partir do mesmo? Eu acho que são efeitos diferenciados. Não sei o que está, eu estou perguntando se é a partir do mesmo. Eu mesmo, quando eu digo, é aquilo que é estruturante, que é condição para a subjetivação. Sim, entendi, Vanessa, mas veja que a questão ela é mais complexa ou mais complicada, tá? Porque o que está em questão, pelo menos nos autores, que eu conheço poucos, tá? Assim, para poder comentar profundamente, mas está colocado em autores como Preciado, em Butler, é justamente a questão estruturante. A ideia é propriamente abandonar tudo isso de estruturante. Não precisa de nada disso. Para o Preciado, que é muito interessante, vamos dizer assim, não diria nem as coisas de gênero, como identidade estruturante. Quer dizer, eu não sei se precisa ter uma identidade estruturante. Tá? É mais ou menos a ideia de que não deixa de ter um pouco de Foucault nisso, suponho, mas a ideia de que os prazeres são apenas, ou as próprias identidades são apenas, não, porque não é apenas, são possibilidades de performance pré-porter, vamos dizer assim. Dá para entender? As coisas estão andando. Não tem que ser, eu sou homem, eu sou mulher, ou eu sou trans-homem para mulher, ou sou trans-mulher para homem. Não, abandona tudo isso. Inclusive, tu pode ser uma coisa dessas a cada dia, porque a possibilidade está dada, e não seria uma coisa meramente histérico-teatral, quer dizer, é uma indagação que vai mais, eu não sei dizê-la toda, mas a tua questão vai na direção do que eu estou colocando, sim. Estou colocando em questão. Por isso que eu disse, precisa pensar isso ainda. Precisa pensar que é estruturante. O que eu estou falando aqui com Lacan, sim, é estruturante. A relação da dialética e da frustração. Ou seja, vejam bem, manter essa concepção, uma concepção que já tem a ver com a própria coisa da fertilidade. Tá? Essa concepção da criança como isso que vai ser para a mãe um representante fálico, tá? E que vai se dar essa relação, né? Onde eu estava entrando de novo, né? Onde a criança é para a mãe, esse objeto, a criança para a mãe é simbólica da sua falta, mas a mãe para a criança é aquela que, com sua presença e ausência, que é a primeira forma de simbolização, aparecer e desaparecer. Tá? Trazendo e introduzindo que o objeto, pelo que eu disse, que primeiro é real, o seio. É real no sentido da satisfação da necessidade. Entende, pessoal? Liga, entenda isso que o Lacan está dizendo no seminário. O objeto real é relativo à satisfação de uma necessidade. Pensem aí, ó, necessidade, demanda, desejo, distinção que vai ser importante para Lacan fazer. O objeto real, e não é o objeto real no sentido da instância do real, é o objeto da realidade. O Lacan não tem o real ainda, como ele vai ter a partir do seminário 7. Ele vai começar a pensar isso, tá para entender? Na cronologia lacaniana. O objeto real que ele usa ainda aí está muito ligado ainda à realidade. Que dá para entender a instância do real como vai,
ter para Lacan é justamente o quê? É isso que vai se perder nessa passagem do objeto real, da realidade, para o objeto simbólico. Essa modificação, transformação do objeto real, satisfatório da necessidade, para um objeto simbólico, vai haver nessa transformação a perda de alguma coisa que não se encontra mais. É isso que vai ser o início da teoria do objeto lá depois também. Né? Essa coisa que não se encontra mais, gente, que requer o quê? Que o objeto ele se transformou no quê? No objeto perdido. E que se trata de reencontrar numa fantasia que não vai nunca se realizar mais. É isso que vai colocar alguém numa relação com o outro que é erótica, que é amorosa e erótica e de desejo. E se pensava sempre essa relação em termos binários, homem e mulher. Isso que foi colocado em questão hoje, aliás, dá muito pano para a manga. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Se nós temos hoje, vou dizer aqui, está sendo gravado, azar. Tá? Se nós temos hoje um golpe que houve no Brasil, que instituiu isso que está aí, é por causa disso. Isso foi um golpe militar. Foi um golpe militar, porque os militares não aceitavam mais essa coisa que estava acontecendo na universidade e que eles achavam que era guerra cultural marxista. Era Gramsci. Por quê? Porque a universidade estava isso, as teorias feministas, as teorias de gênero, as teorias do racismo estrutural, o politicamente correto. E os generais disseram, não, isso aí não admitimos. Isso aí é teoria, isso aí estão destruindo a nossa cultura ocidental, cristã, e inventaram um fantoche, que impuseram praticamente no poder. E, Bira, isso pode vir ao encontro daquela discussão que se tem hoje ainda muito de uma clínica sem Édipo? Isso é uma discussão, sim, certo, claro que sim, bota tudo isso em questão. Mas veja bem, a crítica do Édipo Lacan já fez, e formalmente lá no seminário 17, Lacan alterou quase que, praticamente, bem dizer, abandona a teoria edipiana de Freud. Mas é isso, assim, a gente continua pensando, porque eu não sei por que a gente vai para a análise, porque continua falando para falar de nós, e para falar das nossas coisas, e para falar da nossa Constituição, sempre acaba referindo, de uma forma ou de outra, a pai e mãe, e a falta relativa a isso. Por isso, Isso é muito interessante, porque, veja bem, as coisas estão se ocorrendo na minha cabeça hoje muito rapidamente, mas veja bem, o ministro da Educação, o ministro da Educação falou lá uma dessas pérolas pelas quais, inclusive, ele está sendo processado, ele falou que os homossexuais vêm de famílias problemáticas, desestruturadas. E, evidentemente, que isso é um desacerto, científico até, se dá para dizer assim, teórico, porque não tem nada a ver assim essa relação. Mas, de fato, uma outra coisa que dá para... Eu constato, numa prática que é cotidiana, é um outro sintoma, que é o de... Mas também não poderia dizer que isso... A adição
ao uso de drogas vem de famílias desestruturadas. Não dá para dizer isso, mas eu constato, sim, que em muitos dos casos que eu atendo, e particularmente em CAPS, que vem a população geral, que nunca chega nos consultórios de iniciativa própria da gente, é bastante comum. Acima do que eu diria de uma estatística, quando pergunto, mas e a história do pai? E o cara, meu pai, não tem. Aí eu concordo contigo. Eu concordo que eu já vi muitos casos na Cruz Vermelha e traz isso. Geralmente são de famílias que têm problemas, e mesmo que tenham famílias assim, socioeconômicas muito bem, mas são desestruturadas emocionalmente. Ou o pai, geralmente o pai é uma figura muito denegrida, é uma figura ausente, não só por pai estar separado, mas junto com a mãe, ele não é uma figura importante dentro de casa. Isso vai no sentido de nos fazer pensar que essas relações, elas são, de alguma forma, sim, determinantes. Agora, será que elas são estruturantes no sentido ainda do Édipo? Porque falar de pai e mãe nem sempre é o sentido freudiano do Édipo, que é de dizer, o sentido freudiano do Édipo, pessoal, como é que eu vou... O sentido freudiano do Édipo é estruturante, no sentido até de normalizante. Tá? Quer dizer, seria a ideia de que os pais são os objetos amorosos dos primeiros investimentos pulsionais. E que essa forma dos primeiros investimentos pulsionais, tá? Naquilo que seria a passagem da dissolução do complexo de Édipo, seria determinante, deixaria marcas, traços, caminhos determinantes para o resto da vida de desejo e subjetiva de alguém. Né? E a gente vai para a análise e constata, eventualmente, isso, ou está acostumado a constatar isso. A questão é se a gente está acostumado a constatar isso porque é assim ou se é porque a própria prática leva. Seria, a gente está tão acostumado a passar por isso e transmitir depois, e continuar vamos chamar, uma transmissão do Édipo. Seria uma repetição. Mas é da ordem da repetição. É a repetição, né? É a repetição que tu leva. Mas isso. Nem sempre a repetição é estruturante, né? O conceito de repetição implica isso, sim. E recordo aqui para a passagem de vocês, para essas coisas que às vezes eu acho que vocês não... Isso é bem comum, bem, como é que eu vou dizer assim, da ordem do dogmático, né? Mas que a gente esquece, o menino sai do Édipo pelo complexo de castração. A menina entra no Édipo pelo complexo de castração. Né? Mantém-se isso. Isso é uma coisa que as feministas dão risada hoje. A ideia de inveja do pênis. Né? Uma lacaniana, né? Ela não é lacaniana, é uma antropóloga, mas que conheceu Lacan, acho que até estudou com Lacan, que diz, olha, as mulheres, nós damos risada da inveja do pênis. Pois é. E aí? Não, exatamente. É uma coisa aprendida, é uma coisa colocada, né? Mas evidentemente é que nós estamos falando da questão de que há na coisa do sexo uma diferença visual, quer dizer, constatável pela criança, e que comporta os mitos dos mitos. Né? E por isso que eu estava falando da fertilidade, se vocês querem entender. Porque o desejo está ligado desde sempre a isso, até agora. Agora isso está sendo colocado em questão. Né? Agora, é certo que manteve-se. Se vocês leem uma autora que escreve na Folha de São Paulo, que, aliás, faz formação psicanalítica, e que é muito engraçada, chama Tati Bernardi. Leiam a crônica dela de ontem, eu acho, ontem ou anteontem, ela falando da relação dela com a filha dela e por que ela deixou de sair de casa, porque a filha... Eu não vou contar porque é muito longa, mas é muito interessante.
Mas o que ela está batendo em cima? Esses ranços do que ela chama ainda de machismo estruturante da sociedade patriarcal. Esse pai que era demais, será que era demais? Ou era justamente o que os deleuzianos chamam de decalque, né? Essa coisa que gruda. Né? Não é de recalque, não é recalque, é decalque. Uma coisa que fica grudada, sabe? Puxa e gruda. Né? Precisa, não precisa, né? O quê? Bira, eu lembrei da própria Butler. Sim. A Butler vai dizer, ela como Foucaultiana, ela vai dizer que não há sujeito que não seja sujeitado. Uhum. Né? Então, assim, ela parte, a gente sabe toda a importância dela, né, no discurso, enfim, feminista, né, deu base para isso, tem dado ainda, porque ainda escreve, mas quero dizer que tem algo ali que ela também não recua, né? Que não tem como. Então, eu fiquei pensando... Mas ela recua do conceito de fala de Lacan. Sim. Né? Isso ela modifica, lê diferente, ela conhece bem, leu isso bem. Né? Agora, não quer dizer também que a leitura que ela tenha feito e discrepado coloque outra coisa que seja necessariamente o que tome o lugar, que seja, de fato, mais apropriado. Fiquei pensando também que esses discursos, por exemplo, o discurso feminista, né? Que parece, se eu falo, parece que eu estou avessa, né? Mas no sentido de que tentando entender, assim, que uma coisa é você não aceitar por uma reação, por uma posição refratária, né? Não reconhecendo o que estaria mais embaixo, digamos assim, né? Porque acho que tem também algo de que quer se livrar dessa marca, né? Patriarcal, heterocêntrica, enfim, falocêntrica. Mas, ao mesmo tempo, quando faz isso, insiste por desconhecer, né? Não, é muito difícil fazer uma crítica, né, do pensamento feminista, ainda mais aqui e agora. Né? Porque não sei por que a Andressa ri toda vez que eu falo aqui. Agora vai ter que dizer porque você ri, Andressa, que a gente não sabe, a gente fica olhando para ele. Eu estou tentando ser super cauteloso com o que eu estou dizendo quanto a isso aqui. Tá? Eu conheço algumas coisas, mas desconheço muito mais. Tá? Desde o conceito uma das fundadoras do movimento feminista, que depois de Simone de Beauvoir, mas que diz nos anos 70, né, que toda relação sexual é estupro. Tá? Quer dizer, não tem como um homem penetrar uma mulher que isso não seja um estupro. Tá? Não sei. Tá? Quer dizer, o que é certo, as mulheres não têm de dizer vocês, né? Porque aqui hoje eu tenho um público, fora em computador também a maioria, mas aqui são mulheres. Tem que tomar uma posição para dizer isso. Qual a relação de vocês com o fado? Mas com o fado no sentido, inclusive, naquela sua, vamos dizer assim, naquela sua formação mais, vamos dizer, quando ele tem cara de pau. Com o cara de pau, como é que vocês lidam com o cara de pau? Né? Porque é uma das prevalentes imagens fálicas da cultura, é o pênis ereto. Ficou sendo. Desde preto. Tá? Então, é claro que tem e daí entra essa questão a questão da diferença sexual, porque eu estava começando a dizer, essa coisa que ela é visível. Ela é visível. Claro que existem esses discursos, a mãe prefere, o próprio Freud fala isso. A mãe prefere um menino, né, como filho. Essas coisas a gente tem prevalência clínica muito importante, que a gente tem que continuar pensando. Agora, certo, a gente tem que continuar pensando e lidando e tratando, escutando e tratando e pensando. Porque claro que nós vamos encontrar, por exemplo, aqui nessa região, isso é muito certo ainda. Mas isso é porque ela é uma questão da onde que vem essa determinação. Ela é estruturante por alguma razão essencial? Não mesmo. Ela é cultural. Claro que é cultural.
Tá? A ideia é que o pai sempre quer o seu júnior para transmitir. Mas é claro, da fantasia do homem ou da mulher, alguma coisa. Tem homens que vão preferir uma filha, homens vão preferir um filho. Tá? E essas coisas são clínicas. Tem homens que não vão querer ter filho. Até porque, inconscientemente, temem o que vão fazer com aquela menina ali. Porque temem começar a desejá-la. Tá? Então, é melhor não terá, não. O menino vai ser mais fácil que não tem de lidar com a feminilidade da filha. Tá? Porque o drama do incesto, né? E essas coisas que estão colocadas aí. O que é, o que vai ser aquele que vai levar o nome adiante. Estão entendendo? Então, essas coisas a gente tem que continuar escutando, mas elas são culturais. Agora, a gente precisa escutá-las, não é negá-las também, não vai na clínica, de interrogar um pouco essas que se apresentam hoje aí na internet, como fulano ou fulana de tal. Fulano de tal, normalmente, atualmente. Né? Psicanalista feminista. Psicanalista negra e feminista. Isso me parece mais uma clínica sociológica. Não sei se não sei. Mas assim, quando tu determina, vai ser uma clínica LGBT, vai ser uma clínica só para negros, uma clínica só para mulheres, me parece mais uma definição sociológica. Porque a psicanálise, ao meu ponto de vista, é uma coisa mais abrangente do que isso. Sim, seria uma escuta, vamos dizer, chama de abstinência, né? De neutralidade quanto a essas questões. Essa seria a definição da clínica psicanalítica. Você tem que escutar o que vem. Pode, eventualmente, tentar teorizar depois, mas primeiro escutar vem. Agora, se você introduzir isso, imagina falar para alguém, não, isso aí é porque a tua mãe preferia você como... Não, porque é muito comum que alguém chegue e diga na clínica, né? Quando a mãe estava grávida de mim, é menos comum hoje com a clínica de imagens, que a gente sabe o sexo da criança muito cedo. Mas imagina antes que as pessoas vinham conhecer o sexo do seu filho. O filho, quando nascia, era uma identificação de ver. Tinham mitos. Se o umbiguinho da mãe está para fora, se o umbigo da mãe está para dentro. Tinham mitos. E daí era fácil de encontrar ainda pessoas que me diziam, quando eu nasci, minha mãe ou meu pai esperavam um menino, e quando viu, era uma menina, e o pai foi para o bar beber. Isso marcou. São mitos individuais daí. Agora, as pessoas, não, mas isso é porque a cultura machista, patriarcal, prefere, você não deve se importar muito com isso. Isso seria clínica psicanalítica? Não sei, acho que não. Seria clínica ainda? Não sei. Seria eficiente de alguma forma? Também não sei. Que consequências que tem isso? De formar, certamente, legiões de soldados. Para uma ideologia. Saia daqui e vai repetir isso aí por aí, e vamos transformar a cultura. Nesse sentido, é assim, uma clínica de ação social. Porque tu fica voltada... a clínica que trabalha só uma linha, só LGBT, só feminismo, só isso, seria, para mim, mais uma clínica social, não psicanalítica. Eu não sei se é uma clínica que trabalha só isso. Porque eu acho que a pessoa que diz que se eu dissesse assim, eu sou psicanalista gremista, eu não sei se eu só atenderia gremistas. Talvez seria muito bom que viessem os colorados e eu pudesse, talvez até muito bem. Agora, o problema seria se eu dissesse, não, você como colorado é um outro que eu não entendo. Que escuta é essa, né? Nós estamos falando de escuta. O que se escuta, né? Quando você diz, eu atendo apenas feministas ou apenas LGBT. Não, mas eu vou escapar dessa... Isso está nos tirando totalmente do foco. Não é totalmente tira, totalmente. Mas a gente
está derivando dele para ver como é difícil de continuar falando disso sem fazer exatamente essa cautela, porque senão nós vamos estar falando de Lacan também como ideologia. Tá? E é o que eu estou tentando evitar, que isso seja uma transmissão dogmática, porque Lacan falou assim, então isso é assim. Tá? Mas Lacan falou assim, que estava dizendo a vocês, essa relação da dialética e da frustração, como? Começa a mãe simbólica, como esse ser que pode aparecer e desaparecer. E que né, esse aparecimento e desaparecimento, que o Freud capturou bem, quando diz, veja, a criança começa a sua atividade na relação com um objeto, a partir disso, quando exemplifica lá no texto do Além do Princípio do Prazer, a sua netinha brincando e fazendo dá. Quer dizer, brincando com alguma coisa aqui. Vocês observaram como as crianças gostam de atirar por cima do muro do berço, né? da coisa do berço, os objetos, para que eles desapareçam. E a pessoa que está brincando com a criança vai lá e pega e devolve. Isso é absolutamente estruturante de alguma coisa que é realmente, né, a primeira inscrição simbólica. E pode-se dizer que isso se repete, digamos, de uma outra forma na relação do fetichismo, do véu, o que está oculto e o que aparece. Mas mas isso é um passo adiante, Rosana, tá? Isso é um passo adiante e, freudianamente, já é lidando com o complexo de castração, ou seja, quando essa dimensão do falo relativa às fantasias genitais da criança começa, porque o fetiche não é qualquer objeto, não. O Freud diz, o fetiche é um pênis, mas não é qualquer pênis. É aquele que falta na mãe. Tá? Baita discussão, mas já é um passo adiante. Voltando aqui, eu quero entender a razão pela qual, inclusive, eu encontrei isso nessa pesquisa nesse momento, está aí desde sempre, mas é o texto da denegação. Eu falei para vocês, o texto da identificação e o texto sobre a denegação, a Fernheim. E eu disse, isso que o Lacan fala, dessa transformação, desse primeiro elemento simbólico, que é a mãe que apresenta o objeto real da necessidade da criança, né? E que vai haver essa transformação que faz com que a mãe simbólica vire real, o que vai fazer dela uma totalidade, não só mais um seio, ou um objeto qualquer, mas começa a ter uma totalidade de outro, e vire para a criança o objeto simbólico. Ou seja, não é mais um objeto de satisfação da necessidade, mas é um objeto que vira da satisfação de uma outra coisa que o Lacan vai introduzir com o nome de dom. Sabe o que é o dom? Não, o dom é aquilo que alguém dá e que tem uma materialidade que não é qualquer. E que, às vezes, talvez não seja nenhuma materialidade, senão essa que o Lacan está dizendo. O dom é a materialidade da falta. É por isso que o Lacan usa esse termo, que eu acho bom de sublinhar aqui, né, de a mãe dá de acordo com o seu capricho. Não é mais a necessidade, é relativo a alguma coisa. O que é um capricho de alguém? Tá? É alguma coisa que implica o desejo deste em um lugar que a gente só pode interrogar. Que capricho é esse, menino? Ou menino? A mãe começa a dar de acordo com o seu capricho. Ou seja, ela dá, não dá, ela aparece, desaparece. Ou seja, a mãe passa a ser esse outro que tem um desejo. Que a criança começa a se desenvolver, no sentido de se estruturar, se constituir, ligada à interrogação deste desejo da mãe. O desejo da mãe. E que o Lacan também usa o termo potência. A potência da mãe.
Ele critica isso, vocês leem lá no seminário, em 2, 3 partes, ele critica esse conceito, né, dizendo que a criança é onipotente. A ideia de que a criança originalmente, narcisicamente, é onipotente. Ele diz, não, na origem é o outro que é onipotente. No sentido da potência de dar ou negar. Então, é esse momento dessa passagem que eu situei assim, porque veja, claro que não é uma passagem de desenvolvimento, é uma passagem que a gente só pode interrogar no sentido mítico. Né? Esse momento dessa passagem de que a mãe simbólica, objeto real, para a mãe real e um objeto simbólico, eu disse que é esse o momento de que nós podemos ligar ao que Freud escreve como essa inscrição de alguma coisa que permite, como é que ele diz lá? Permite a negação. Essa negação que pode ser do outro primeiro, mas que logo vai ser também da criança. A criança também vai se negar à mãe, na sua condição. Sabe quando a mãe chega com olha a colher do alimento e que leva para a criança, e quando a colher vem aqui, a criança fala assim, é a mãe, tá? Quer dizer, é a criança dizendo, eu não sou teu favor, eu não sou objeto do teu gozo. Tá? Ou eu não me deixo capturar aí, totalmente. Aí vai estar a condição da angústia. Né? Ser objeto do desejo da mãe. Ser objeto do desejo do outro. E a angústia da mãe começa, é um jogo, exatamente, é um jogo, uma relação de um e outro, que claro que é instituinte. Né? No algo simbólico que pré-existe aos atores que estão ali, aos agentes dessa relação. A mãe que institui o simbólico para a criança não foi ela que inventou. É por isso que o Lacan vai precisar de falar do conceito de nome do pai, que é outro, junto com o falo. Será que precisamos falar ainda em nome do pai? Meu Deus, imagina que isso está sendo gravado, imagina quando alguns colegas vejam isso, se escutarem. Não? Porque, exato. Não, está gravando, mas não vamos largar nas redes. Não, são as redes fenômenos sem critério. Mas dá para. Veja, faz parte, né? Precisa pensar isso ainda. Ou o que faz função de corte aí hoje? Não? Porque função de corte tem que haver. Não? Então, veja, gente, retomem para a próxima vez, que eu acho que já vai, né, chegando perto do meio-dia, retomem, por favor, né, para a próxima vez, a decidir qual será, quando. Esse texto da Fernheim, a negativa, está acho em português, a Fernheim. A negação. E prestem atenção lá onde o Freud fala dos juízos de atribuição e juízos de existência. Porque, e pensem aquilo como, aí sendo um dos textos, com vários, mas em um dos textos onde Freud fala do objeto perdido. O juízo, vejam bem, o juízo de atribuição, para o Freud, será, no primeiro momento, a condição de prazer ou desprazer, que funda um dentro e um fora, um eu e um não eu. Tá? Polaridades que ele já tinha trabalhado lá no texto das pulsões. E o juízo de existência é o quê? É que a apresentação desse objeto deixou a apresentação, veja só, a apresentação deixou uma representação desse objeto, e que se trata depois de verificar o quê? Se essa representação que ficou vai poder reencontrar, né, esse objeto na realidade.
Então, isso é um juízo de existência. Tá? Esse objeto perdido, ele existe ou não existe? E nós nos botamos atrás de reencontrar objetos. Tá? Pensem nisso também ligado a uma coisa que é lá do texto da identificação. O objeto perdido produz, a perda do objeto produz uma identificação com o objeto. É nessa relação com a frustração, a dialética da frustração, que nós vamos, na próxima vez, pensar isso. Esse objeto perdido, que aparece e desaparece, e que seu desaparecimento começa a produzir essas primeiras identificações objetais que vão fundar o outro conceito que faz parte aqui, o narcisismo. Tá? O narcisismo primário e depois esse narcisismo secundário que nós vamos ligar à instituição do falo simbólico. E vamos dizer assim, esse momento de tomada do sujeito, de tomada legítima que o sujeito poderia ter na relação no início da relação com a legitimidade do seu desejo. Tá? E daí já começando a pensar o que seria isso do assujeitamento e o que é necessário para sair desse assujeitamento, ou seja, da alienação e o que precisa para a separação. Tá? Eu sei que foi bastante coisa hoje, mas é momento de abertura ainda, tá? Mas tem aí uma lógica que nós estamos seguindo, tá? E vai ser dada pela articulação desses textos que eu falei por último. Ok? Ok. Pessoal, se não tem questões, ou tem questões, não, mas já é bem avançado, então já são 11h55. Então, ficamos assim hoje e depois noticiamos o próximo encontro. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. Eu espero que isso esteja servindo de alguma forma. A companhia de vocês é muito importante para ter, né, essa disposição de trabalho. Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigada. Tchau para todos, bom final de semana. Tchau, tchau. Até. Tá bem, né? Tem que cuidar como faz para gravar. Então veja. Não. Tu tá guardando, Bira? Aonde que guarda? Aqui, ó, no REC? A gente não tá. Você conversava no tempo?